Olá, bem-vindo a mais um programa Transparência, mais uma pausa na política. Eu aqui com as psicólogas Dariene e Thaís. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre comida. É muito bom falar sobre comida. Qual a relação da emoção com a comida? É muito importante, Sérgio, a gente entender, né, qual é a função da nossa alimentação. Se a gente tem comida de fato para nos nutrir, suprir as nossas necessidades fisiológicas, ou a comida tem uma relação emocional, né? A gente tem muita confusão nisso. Mas antes de qualquer coisa, é importante a gente também desmistificar e entender que o comer na nossa cultura tem todo um papel fundamental de integração. Então a gente se reúne em torno da mesa, tudo a gente faz, festa de aniversário, como a gente comemora? Comendo. Todas as comemorações são em torno da comida. Então é inegável que a comida gera um prazer muito grande e ela também é uma maneira de nós nos unirmos com as pessoas, né? Dividir e compartilhar momentos, né? Uhum. Mas isso, quando a pessoa está mal, isso influencia na comida ou é a comida que influencia no emocional dela? Como é que fica? Na verdade, são as duas coisas, né? Sim, porque quando eu tô meio gordinho, eu já começo a ficar meio para baixo. É mais ou menos por aí? A comida também tem essa função social de união. E por isso que é tão difícil, às vezes, a gente fazer dieta, sendo que os nossos amigos nos convidam para comer, por exemplo. Pois é. Né? Então, assim, a emoção leva a gente a ter um tipo de alimentação e a alimentação também interfere nas nossas emoções. Quando isso passa a ser um perigo? A questão é, Sérgio, que isso nos leva muitas vezes a entrar em uma disfunção mesmo na maneira como a gente se alimenta. Muitas vezes essa questão do peso, a gente se cobra, mas eu tô muito gordo. E a gente se submete a dietas malucas muito restritivas. E isso começa a gerar prejuízos para a nossa saúde, né? A compulsão alimentar, que é o que? A gente comer desenfreadamente, principalmente aquilo que a gente fala que não poderia comer. Doces, frituras. Aqueles ataques à geladeira à noite. Sim, né? A compulsão alimentar. Muitas vezes essa compulsão ela é desencadeada por uma restrição muito grande. Então nós, nessa busca desenfreada de ficar dentro dos padrões de beleza, bom, eu preciso estar magro, né? Que esse é o padrão que a sociedade impõe. E isso nos martiriza. E nós nos colocamos em situações de risco, como fazer dietas muito restritivas. E a restrição alimentar, ela pode gerar essa compulsão. Então, o momento que eu me permito a comer, eu como excessivamente e aí posso gerar uma culpa muito grande, eu me sentir envergonhada, culpada por eu não ter conseguido manter aquela dieta saudável. E aí vira aquele círculo vicioso, de que eu como desenfreadamente, eu me coloco numa dieta maluca. E assim vai e a gente fica na superficialidade, né? A gente acredita que o corpo estar magro e estar de dieta são o problema. E, na verdade, isso é o sintoma de questões emocionais que não estão sendo cuidadas. Tá, eu vou falar por mim. Tem algumas pessoas que quando passam por alguns problemas, elas perdem a fome. Sim. Outras, como eu, comem demais. Mas não é a comida no almoço, no jantar. Às vezes é bolacha, é leite, aí você vai comendo toda hora. Isso é um problema? Isso é um problema. Nossa, eu tô mal. A gente fala que isso acontece por conta de um vazio emocional que a gente tem sentido e a gente está tentando, na verdade, se alimentar com questões, com sensações que tem a ver com os nossos sentimentos, com a forma como a gente se sente e não com a comida em si. E aí a comida para de ter a sua função principal, que é a nutricional, e passa a alimentar os nossos sentimentos. E isso muitas vezes interfere não só na nossa saúde, mas nas questões emocionais que não estão bem resolvidas. Então, essa alimentação... Acho que eu tô com sentimentos vazios, porque eu ando comendo muito. Essa questão não é nem do sentimento vazio, mas essa busca desenfreada por ter boas sensações. Por ter entendi. Para ter prazer. Prazer. Você tá com desprazer em alguma coisa, você busca compensar isso na comida. Eu tô com muita raiva, tô ansioso, vai acontecer determinada coisa. Tô muito triste, não tô dando conta dessa tristeza. Sim. E aí, então, a maneira como a gente se alimenta está muito relacionado com a maneira como a gente gere, né? Ou seja, como a gente lida com as nossas emoções. Então, eu não estou dando conta, a gente usa o termo no senso como eu vou descontar na comida, né? Então, eu quero compensar toda essa falta de alegria, de uma estabilidade emocional na comida, com essa impressão de que eu vou realmente preencher essas questões emocionais.
E isso pode se tornar um problema? Com certeza, né? Isso traz Vocês estão me deixando com prejuízos. medo. Até aquela questão que as pessoas falam, se a casa, se o guarda-roupa está desarrumado, a gente também está desarrumado por dentro. E com a comida é a mesma coisa. Se a gente não está organizado por dentro, a gente também não consegue dar conta de organizar a nossa alimentação. Mas isso, Sérgio, né, essa preocupação com o peso, do estar esbelto dentro desses padrões, a gente acredita que isso é o problema. Enquanto, na verdade... então eu tô bem. O meu problema é eu não tô Enquanto, preocupado na com verdade, isso são sintomas, né, de questões. Então, assim, é muito importante, antes de nós mudarmos a nossa alimentação e recorrer a dietas malucas, o desafio dos 5 dias, o desafio dos 30 dias, até mesmo recorrer a atividades físicas que a gente às vezes não suporta. Tem pessoas que não gostam de uma determinada atividade física, mas faz porque tá na moda, porque todo mundo tá fazendo. Ou até se machuca, né? Se machuca. Fazendo essas atividades físicas, porque o importante exatamente. é emagrecer, atender a esses padrões fitness atuais, né? De eu estar exposto nas redes sociais, então que eu estou comendo saudável e acho aquilo extremamente pesado, doloroso, né? Porque a gente não cuidou do nosso emocional. O primeiro passo é a gente entender qual é a nossa relação com a comida. Né? A que fome que eu estou respondendo? Eu estou me alimentando fisicamente ou eu estou alimentando as minhas emoções? Né? Se eu deixo de comer, por que será? Qual é o sentido disso na minha história? Se eu não dou conta de comer quando eu estou muito ansioso por uma situação, ou se eu como desenfreadamente porque aconteceu algo que não me agradou, né? Será que é porque eu não estou dando conta de lidar com essa raiva ou com essa frustração e eu acabo então comendo para compensar realmente, para eu conseguir diluir essa sensação, né? Poxa, interessante, vocês estão falando aí, a gente fica aqui pensando, é mesmo, a gente usa a comida como um prazer, até que ponto isso está substituindo alguma coisa, né? Sim. Tá, e por causa disso, algumas pessoas, você falou da compulsão, que é essa coisa do ataque à geladeira, é isso? Sim. E a gente entra em questões que podem ter vários desdobramentos, né? Essa questão da compulsão alimentar. E pode gerar, por exemplo, a bulimia. A bulimia é a pessoa que come compulsivamente, né? E intercala isso com dietas malucas, prática de exercícios intensas. Só que ela tem aqueles momentos de compulsão, que ela se permite comer desenfreadamente. Ela é cometida pelo sentimento de culpa e ela provoca o vômito logo após essa refeição. Que é uma maneira também de colocar a culpa para fora. Exatamente. Né? Então, emocionalmente, tá tem esse sentido de colocar para fora essa culpa. Eu comi tudo isso, eu vou ficar enorme, né? Eu vou engordar. E aí, é muito preocupante, porque há muitas pessoas que padecem da bulimia e formam grupos nas redes sociais que incentivam outras pessoas e que também dão dicas de como esconder isso da família e dos amigos. Ô, louco. É mesmo? Sim. E tem até um apelido, né? Que a bulimia é chamada de Mia por alguns grupos. É mesmo? Então tem blogs, muitas páginas. Mas isso é muito sério. É muito sério. Eu não sabia que tinha isso. Assim como tem a anorexia Exatamente. também, que é chamada de Ana, né? Até falando sobre anorexia, a gente entra nessa questão de buscar sempre um padrão de beleza. Eu começo a enxergar a minha imagem distorcida na frente do espelho para corresponder a esses padrões. Acho que tô enorme, que tô gorda. E aí eu vou lá e paro de comer, eu tomo laxante, eu finjo que estou me alimentando. Isso faz com que a pessoa perca vários quilos. Sim. E às vezes mergulhe em outras doenças decorrente dessa falta de alimentação. Chega à fase de desnutrição intensa, mesmo. Uau. Né? E assim como tem o MIA, que incentiva a bulimia, também tem a anorexia, né? Que é a UANA, Sim, que é usada com essa... Mas é sério mesmo? Tem gente que incentiva isso? É importante a gente difundir isso para os familiares e os amigos das pessoas que perceberem uma mudança. Há maneiras que essas pessoas usam de burlar. Então, por exemplo, no caso da anorexia, essas pessoas ensinam essas meninas que estão entrando, geralmente acomete muito modelo, meninas que estão entrando nesse mundo da moda, que tem essa exigência, adolescentes, principalmente mulheres, a usarem roupas largas, porque assim não dá para ver o quanto elas estão magras, excessivas, a falar que já se alimentou, que está sem fome, então prefere não comer agora, mas que já comeu. Então garante para a família, não, eu já comi, agora eu estou sem fome. Então, assim, e é muito difícil as pessoas que padecem desse transtorno se darem conta de que estão doentes. Por isso que os familiares e os amigos têm um papel essencial
né, de realmente estar por perto, perceber essa perda de peso excessiva, ou perceber esses hábitos. A pessoa que padece de bulimia, geralmente elas acabam uma refeição e já parte pro banheiro, justamente para provocar o vômito, né? Então, prestar atenção na maneira como essas pessoas lidam com as refeições, estão lidando com a alimentação. Mas eu tô assim, pasmo de saber Sim. que tem gente que incentiva isso. Infelizmente, Sérgio, é mais do que a gente imagina, né? Por isso que é tão importante os familiares, os amigos estarem presentes, de que essas pessoas estão vendo, seguindo, porque há esse incentivo nas redes sociais, isso é muito perigoso, e o quanto a gente puder difundir de informações para combater é importante. Quer dizer, pra mim comer era só comer. Eu tô vendo que a coisa é um perigo. É um perigo. E eu acho que é importante dizer que essas questões da anorexia e bulimia não é somente uma relação de causa e efeito a questões sociais, a questões de ver uma imagem distorcida, mas é como se elas fossem a ponta do iceberg de pessoas que não dão conta mesmo de resolver questões emocionais com possibilidades mais saudáveis, né? Sim. E apesar de serem a ponta do iceberg, podem levar à morte, inclusive. Com certeza. Né? Como agir num caso desse? Eu tenho alguém em casa e que está com esse problema. Ela se vê gorda quando, na verdade, ela está magra. Falar para ela que ela está magra não vai resolver, pelo jeito. Sim. Não vai resolver. O importante é procurar ajuda médica, né? O importante é criar estratégias ali com aquela pessoa, de fazê-la perceber que talvez seja importante uma orientação médica. Então por onde a gente pode começar? Vamos começar então indo até um nutrólogo, até um nutricionista, para que a gente consiga viabilizar essa questão do peso que você quer consertar, e aí posteriormente procurar outros médicos da área da saúde mental, como o psiquiatra, né? Ou o profissional psicólogo, que possam ajudar as pessoas a resolver essas questões emocionais de uma maneira que não seja essa. Sim. Né? Essa Muitas questão... vezes até é necessário o uso de medicamentos para controlar, né, essa situação. O quanto antes a gente percebe essas mudanças, melhor é o tratamento. Ou seja, não que não vai ser eficaz, mas a gente consegue ajudar essa pessoa com mais rapidez. Então, quando eu tenho em casa, principalmente adolescentes que estão perdendo peso, eu tenho que ficar de olho, porque às vezes não é só uma questão estética. Pode ser que ela esteja avançando em outra área. Entender a causa dessa perca de peso. Pode ser recorrente a alguma questão física, alguma doença, mas também pode ser recorrente esse desejo excessivo de emagrecer, porque tem uma imagem distorcida, ou seja, a pessoa se olha no espelho, por mais magra que ela seja, a gente fala assim, bom, ela está dentro do que é esperado para a idade, de peso, ela se enxerga realmente grande, muito pesada. E assim, mais do que como os familiares podem ajudar, é muito importante a gente evitar julgamentos. Então, os familiares entender que não vai ajudar em nada se a gente falar, para com essa bobeira, menina, nossa, e querer forçar a pessoa a comer, ou, sabe, ficar punindo, enfim. Julgamentos, críticas e punições de nada vai contribuir para essas pessoas que padecem de anorexia e bulimia. Muito pelo contrário, né? Só vai piorar. Exatamente. O contrário também acontece? Uma pessoa fica se achando muito magra e às vezes você olha e fala, tá bem, e a pessoa quer engordar ou não? Pode acontecer, assim, nós estamos falando aqui de casos, né, de doenças sérias de transtornos alimentares, mas também essa questão da comida ela é bem complexa, a maneira como a gente se alimenta. Então, distorcer essa imagem corporal e isso interferir na alimentação é muito passível que também aconteça. Sim, eu acho que é importante ressaltar que isso não é um julgamento pelas pessoas que optam, por exemplo, a ficarem acima do peso, né? Isso é comum, inclusive essa banalização desse padrão de beleza magro, bonito, dessa estética, né? Ela é extremamente prejudicial. Desde uma esfera menor, na medida que a gente permite invadir o nosso corpo com depilação ou com procedimentos estéticos que nos machucam, até uma questão mais grave, como, por exemplo, se submeter à lipoaspiração, a uma bariátrica, né? O quanto a gente tem invadido o nosso corpo e ferido o nosso corpo para corresponder a um padrão social que, às vezes, não é o padrão que deixa a gente feliz. E aí as pessoas se dão conta do depois, né? Isso. O que acontece, eu acho que também um ponto muito importante de se tocar, Sérgio, as pessoas têm submetido cada vez mais à cirurgia bariátrica. Sim. E é importante a gente entender que esse processo é necessário de acompanhamento psicológico antes, no momento em que eu falo, eu quero fazer,
Tá, então vamos cuidar do emocional. Entender qual é a minha relação com a comida. Eu tenho fome do quê? Né? Eu tô comendo realmente por uma questão física, para me nutrir biologicamente, ou eu tenho comido por questões emocionais? Porque realmente do dia para a noite é interrompida essa alimentação. Então, se você comia desenfreadamente, você tinha essa compulsão alimentar e você se restringe de uma maneira invasiva e biológica, no caso da cirurgia bariátrica, você não pode comer. E aí? Como que você vai lidar? Se a hora que você sentir raiva, você não vai poder comer? Então, e aí? Exatamente. Isso começa a gerar diversas questões. Por isso que é muito importante o acompanhamento psicológico. Muitas pessoas... Não adianta querer fazer as coisas de qualquer jeito. De forma alguma. A gente precisa aprender a cuidar dessa relação que a Dariane falou, né, entre as nossas emoções e comida, para depois pensar na bariátrica, para depois pensar em uma dieta, porque essa questão do peso, ela na verdade mascara o modo como a gente faz para lidar com as adversidades do dia a dia. Como que eu faço? Que possibilidades, que recursos que eu uso para lidar com os problemas que me aparecem? Será que a comida interfere nisso? Uma das consequências disso em relação à bariátrica. Então, essa pessoa que tinha essa compulsão alimentar e de repente foi barrada e não se deu conta dessa compulsão, ela pode deslocar. Bom, eu não posso comer. Então, a gente tem altos níveis de pessoas que se tornam alcoólatras após a bariátrica. Então, a pessoa não consegue. Exatamente. Pessoas que não podem comer, então elas deslocam e começam a beber, porque beber é mais fácil logo após. Sem contar a perda de identidade. Exatamente. Né? Fora que há essa perda, é uma perda de identidade, é uma perca de peso muito rápida. Então, a pessoa perde a sua identidade. E a gente acha que perder peso, estar dentro dos padrões, como a Thaís disse, vai resolver todos os nossos problemas. E, na verdade, não. A gente se dá conta que a gente continua com as mesmas questões emocionais. Tô magra, mas e aí? Quem que eu sou agora? Eu continuo com as mesmas questões. E aí é um problema a mais, né? E as minhas questões emocionais continuam lá e eu ainda tenho que lidar com essa invasão de mudança de identidade muito grande. Tá, então eu tô em casa assistindo o programa e tô ouvindo vocês aqui e eu me identifico como compulsivo, não? Sei lá, eu como demais e eu percebo que é emocional. O que eu tenho que fazer? O psicólogo é um profissional que está aí para nos ajudar a entender, né? Essa compulsão, cada pessoa tem uma razão, tem um sentido, um significado que precisa ser cuidado com muito zelo. E o profissional psicólogo vai nos ajudar a ter esse espaço de escuta e esse espaço para a gente começar a entender que relação que eu tenho com a comida, né? Essa minha fome emocional está relacionada a quê? Tem todo um sentido, né? Então isso vale para adolescentes, para pessoas já adultas e até para pessoas de mais idade. Sim, com certeza. Isso é qualquer pessoa. Inclusive para criança, né? Com certeza. Até para criança. Para criança. Até mesmo essas pessoas que pensam em se submeter à cirurgia bariátrica, é muito importante repensar. Essa é a nossa recomendação quando vem pedir a nossa opinião. Eu gostaria de fazer, o que você acha? Olha, a nossa orientação inicial, busque o processo de terapia, de psicoterapia. Entenda qual é a sua relação com a comida. Porque se deslocar a compulsão para outra coisa é muito grave. Então, muitas pessoas acabam caindo no alcoolismo, ou uso de drogas, ou até mesmo fica viciado em atividade física, ou em jogos, enfim. Desloca essa compulsão para outra e não é saudável. Ou deprime, né? Ou deprime, ou se sente muito deprimida, eu não posso comer. Então, Esse era o sentido da minha vida, era comer. Né? Então, você falou aí, uma pessoa pode deslocar isso aí por uma questão física, fazer exercício demais. Isso pode ser um problema, também, não? Pode ser um problema. Tudo que é em excesso não é saudável. Sim, né? Desde a comida até exercícios e cirurgias e se submeter a esse padrão. Tudo que a pessoa começa a se dedicar demais em excesso, tem algum problema aí. É porque ela desloca a energia, né? É importante o equilíbrio. Né? Eu cuidar de outras esferas da minha vida. Se algo tira toda a minha energia, desloca todo o meu direcionamento só para aquilo, então isso começa a prejudicar outras áreas da minha vida. E a gente fala de um equilíbrio dinâmico, né? Exatamente. Às vezes a pessoa se dedica mais à academia do que a passeios, por exemplo. Isso não é um problema, isso é um equilíbrio dinâmico. Desde que com a academia ela também consiga repensar em outras coisas da vida dela. Aqui, quando a gente diz deslocar-se na compulsão, do excesso, é quando realmente há o prejuízo da pessoa não dar conta de fazer outras coisas porque vive em função daquilo. Entendi. Entendeu?
não é algo... É lógico que em situações da nossa vida a gente precisa... Foco, requer um foco maior em determinadas esferas. Sim, mas quando passa a tomar conta da vida da pessoa de forma Exatamente. exagerada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Legal, tem mais alguma coisa que a gente pode falar aí ou hoje era isso? Não, se você tiver alguma dúvida, Sérgio, em relação ao tema, a gente queria mesmo trazer essas questões dos transtornos Eu tenho uma dúvida que me alimentares. corrói, a minha unha, que eu não paro de comer. Como fazer para parar de comer minha unha? Aí tá é um aí a gente problema? precisa entender. Parece uma coisa simples, parece uma Sim, brincadeira, mas parece. comigo tem um monte de gente que já assistiu o programa e falou assim, eu roubo unha também. Isso é um problema? Talvez sim, Diz porque que não, pode diz que não. trazer... Pode trazer prejuízos, né? Claro. Inclusive de saúde. Mas é importante tentar entender por que isso acontece. Não né? sei, desde criança, pequeno não, porque eu sou até hoje. Talvez isso está relacionado a algum sentido para aliviar algo ou para se manter ocupado e tirar o foco. Enfim, cada vida, cada história tem um sentido. Acho que é importante ressaltar que a gente está falando disso no geral, Sim. mas para cada pessoa isso tem um significado muito específico que Sim. condiz com a experiência de vida que Claro. ela tem, com a história de vida dela. A gente sempre fala isso em todos os temas e é realmente assim, é o que deve nortear o atendimento e a posição de quanto psicólogo, esse zelo e respeito pela história singular de cada pessoa. É bom a gente tocar nesse assunto, que parece realmente uma brincadeira, uma coisa simples, mas, por exemplo, se me incomoda, devo procurar um profissional, não é isso? Exatamente. Porque a pessoa está em casa e fala assim, nossa, eu tô com esse problema, isso me incomoda tanto. Caramba, vai procurar um profissional da área. Porque Talvez, isso pode entendeu? desenrolar alguma outra coisa ou não? Talvez mais cuidar mesmo da questão emocional, né? Assim como a comida, às vezes a gente usa a comida como preencher o vazio Isso. existencial. Eu tô às fazendo vezes isso o com a roer unha. unha pode estar vinculado a uma questão de ansiedade, de tirar o foco, aliviar a tensão, enfim. Pode ter inúmeras questões, mas a gente só vai saber quando a gente de fato for cuidar das nossas questões emocionais, Sim. da Então, nossa aí saúde a pessoa mental. deve procurar para não ficar sofrendo. Sim, Porque às vezes ela está sofrendo e a ajuda de um profissional vai aliviá-la. Com certeza. Sim, porque às vezes ela não dá conta de transformar aquilo sozinha. Tudo que incomoda é passível de transformação. A questão é que às vezes a gente precisa de ajuda para que essa transformação aconteça. Vocês usam muito uma expressão assim, não dar conta. Isso é muito interessante, porque o que você dá conta, às vezes eu não dou. Exatamente. Não existe uma regra, você Não. tem que ser assim, você pode fazer assim. Não, às vezes eu faço, mas ela não é isso. Exatamente. Cada um aguenta carregar um tanto de pedras, né? Exato. E esse respeito, essa limitação, a gente deve ter isso como conhecimento para ajudar os demais que estão próximos, né? Conhecimento da vida em tudo, porque nós, principalmente nessa questão alimentar, nós estamos muito refém das pessoas julgarem a nossa aparência Sim. e julgarem o que a gente come. Sim. Então, se você é conhecido por ter uma rotina muito saudável, só comer coisas fitness, vamos dizer assim, e de repente uma pessoa te vê comendo algo que ela julga que é errado, por exemplo, um doce, ela vai te falar na hora, nossa, mas você tá comendo isso? Mas você não come essas coisas. Aí você vai engordar desse jeito. Ou então a pessoa tem uma perca de peso, enfim. As pessoas já começam a perguntar, nossa, mas o que você fez? Para que você tá ficando com cara de doente. E isso, as pessoas se sentem mesmo no direito de serem juízes uma da vida da outra, né? Sei. Então, é importante a gente entender que aquilo que o outro dá conta não é o que eu dou. Então, eu não tenho o direito de determinar o que o outro tem que fazer, né? Porque a gente não sabe o que o outro dá conta, o que o outro banca como consequência de determinada atitude, né? Legal, hoje o assunto foi bem caseiro, vamos dizer assim, porque todo mundo passa por isso, né? Todo mundo. Acho que o importante é estar feliz com o peso que se tem e com a aparência que se tem. Quando tiver tudo bem para a pessoa e ela tiver consciência de que se está incomodando, como você disse, ela pode procurar auxílio, aí tá tudo bem. Independente dela ser gorda, magra, no padrão, não, tanto faz. E também a gente desmistificar essa ideia que o peso, a dieta não são os problemas a serem resolvidos. Eles só demonstram sintomas de questões que são muito mais profundas. A maneira como a gente gere a nossa vida emocional. E nem são parâmetros de saúde também, né? Exatamente. Não significa que uma pessoa que só come coisas saudáveis e tá o tempo todo na academia está de fato saudável, ou que uma pessoa gorda não pode ter saúde. É verdade. Né? Bom, eu quero agradecer vocês mais uma A vez gente por que aqui. agradece a presença, Vamos a daqui a pouco oportunidade. para o próximo assunto que está sendo muito útil, viu? Obrigada. Obrigada. A gente agradece. E você que nos acompanhou até agora, continue com a gente. Tchau. Então, eu